Oi, pessoal! Nós vamos resolver agora um exercício sobre velocidade no movimento harmônico simples. É o exercício número 13, lá na página 245 da parte 1 do livro 2. Acompanhem lá, por favor, tá? Ele é um dos exercícios da lista que eu sugeri que vocês fizessem para treinar os conceitos de velocidade no MHS, tá ok? Vamos lá ler o problema então. Bom, a gente tem o seguinte: a partir do gráfico a seguir, que representa posições ocupadas por um móvel em função do tempo, quando oscila em movimento harmônico simples, determine a frequência e a amplitude do movimento. E na letra B, os instantes durante os 3 primeiros segundos em que a velocidade se anulou, certo? Vamos relembrar aqui um pouquinho sobre o movimento harmônico. Eu tenho aqui para vocês uma representação de uma trajetória no movimento harmônico. Como a gente sabe, esse movimento ele é composto por uma trajetória retilínea, sobre a qual o corpo realiza movimentos repetitivos em torno de um ponto de equilíbrio. Não é isso? Então, está aqui representada a trajetória, tá certo? Essa trajetória ela é orientada positivamente para a direita e nós temos aqui marcada a sua origem. Como nós sabemos, o movimento harmônico ele compreende um movimento repetitivo, um movimento oscilatório em torno dessa origem. O corpo ele oscila dentro de um intervalo de posições definido em torno desse ponto O. Por exemplo, o exercício dado aqui, ele diz o seguinte, olha, através do gráfico que nós precisamos entender, Ele diz o seguinte: eu tenho aqui uma partícula que no instante t igual a 0 está na posição 0, correto? Então, inicialmente, onde o corpo se encontra na nossa posição? No instante t igual a 0, ele está na posição de equilíbrio, na origem da trajetória. Conforme o tempo passa, a gente observa que ele está indo em direção ao ponto 0,1, correto? Se nós continuarmos a observar esse gráfico, a gente vai ver que ele chega lá nesse ponto 0,1 e ele retorna, passando novamente lá no instante 1 pela posição 0. Não é isso? Ele não para ali nessa posição 0, ele continua o seu movimento. Ele continua o movimento e vai até a posição menos 0,1. Isso acontece nesse instante. Se a gente olhar o fator de escala aqui do eixo temporal, nós sabemos que daqui até aqui equivale a 1 segundo, consequentemente, cada um desses segmentos aqui equivale a 0,5. Portanto, ele chega lá à posição menos 0,1 no instante 1,5 segundos, tá certo? A gente pode anotar aqui pequenininho, 1,5, correto? Bom, depois de atingir essa posição menos 0,1, ele retorna, voltando à posição de equilíbrio. Dali, ele vai em direção à posição 0,1 novamente e retorna no instante t igual a 3 para a posição de equilíbrio, correto? Se nós fôssemos representar isso na trajetória, o que nós teríamos? Vamos ver aqui, no instante t igual a 0, ele está lá na posição de equilíbrio, correto? De 0 até 0,5 segundos, ele se move em direção ao ponto 0,1. No instante 0,5 ele chega lá. Vocês conseguem perceber que o movimento está confinado no intervalo entre 0,1 e menos 0,1, Então, o corpo sai do instante t igual a 0, vai para a posição 0,1 metros. Correto?
Ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está indo daqui para cá. Ele chega aqui em qual instante de tempo? No instante 0,5, certo? Ele chega lá nesse ponto, 0,1, e retorna até o zero. Então, ele vem aqui, ó. Ele sai do 0,1 e vai em direção ao zero. Ele passa nessa posição zero novamente em qual instante? Num segundo instante de tempo, que é 1 segundo. Ele não para lá nessa posição zero, como a gente vê aqui, ó. Ele vai em direção à posição menos 0,1, que é o máximo que ele atinge, né? Então, ele chega aqui na posição menos 0,1 metros, correto? Chega nesse ponto, então, porque ele está indo de zero em direção a ele. Chegou ali, o que a gente vê que ele faz? Ó, ele retorna. Então, ele vem e passa por zero novamente. Ah, um detalhe. Em qual instante ele chegou lá na posição menos 0,1? No instante t igual a 1,5 segundos, correto? Daí, saiu de menos 0,1, passou em zero em qual instante novamente? Olha aqui, no instante 2. Então, a terceira vez que ele passa por ali é no instante 2 segundos. Depois, ele vai em direção ao 0,1 novamente, atingindo essa posição em qual instante de tempo? No instante t igual a 2,5 segundos. E aí ele retorna novamente ao ponto de equilíbrio, passando lá pela quarta vez, no instante t igual a 3 segundos. Ok? Acho que deu aí para entender, né, como que esse movimento acontece. Então, vamos responder aqui as perguntas, já que nós conseguimos entender o gráfico. Bom, letra A está dizendo o seguinte: determine qual é a amplitude, qual é a frequência do movimento. Eu vou começar pela amplitude, tá? Pelo fato dela ser mais simples para calcular nesse caso. Bom, vocês conseguem perceber aqui que o movimento do corpo está confinado em um intervalo de posições, não é verdade? Que o corpo está oscilando, que ele está se movendo em torno da posição zero. O máximo que ele atinge em relação a esse zero para a direita é a posição 0,1. O mínimo que ele atinge, ou o máximo também, se a gente for pensar em módulo, né? O máximo que ele atinge em relação ao zero para a esquerda também é uma distância igual a 0,1. Então, essa distância máxima em relação ao ponto de equilíbrio, à origem da trajetória, ela é a amplitude do movimento. Então, qual é a distância máxima que o corpo percorre em relação à origem? A distância máxima que ele percorre em relação à origem é 0,1. Concordam? Então, nós podemos responder aqui, ó. Vamos lá. Letra A. Letra A está pedindo amplitude e frequência. Amplitude a gente já viu que é o deslocamento máximo em relação à origem, portanto, é de 0,1 metros. Correto? Está aqui a nossa resposta. Beleza? Agora, a gente precisa determinar a frequência. Vamos parar e vamos pensar no que é frequência, certo? Nós definimos, né, em aulas anteriores aí, que frequência representa o número de oscilações que acontece em uma unidade de tempo. Nesse caso, a nossa unidade de tempo aí é segundo. Então, eu quero saber quantas oscilações acontecem em 1 segundo, certo? Bom, para determinar essa frequência, a gente pode voltar aqui ao gráfico. Observem no gráfico que uma oscilação compreende o corpo sair do ponto de equilíbrio da origem da trajetória, ir até uma posição de máximo, vir até uma posição de mínimo e retornar ao ponto de equilíbrio. Isso porque nesse deslocamento, né, do zero ao máximo, ao mínimo e ao zero novamente, o corpo ele passa 2 vezes por todos os pontos da trajetória. Isso compreende uma oscilação. Então, a gente pode ver
que ele leva um tempo igual a 2 segundos. Vou marcar aqui. Um tempo igual a 2 segundos para completar uma oscilação. Então, eu posso anotar isso aqui, ó. Eu sei que o corpo leva 2 segundos para completar uma oscilação. Se eu quero determinar a frequência, eu quero saber quantas oscilações acontecem em 1 segundo. É só fazer uma regra de 3, não é mesmo? Então, em 1 segundo, quantas oscilações vão acontecer? Vai acontecer um número F de oscilações. Então, multiplicando cruzado aqui, a gente tem que 2F é igual a 1. Consequentemente, F é 1 sobre 2, que é a mesma coisa aqui, 0,5 Hz, que é a unidade de frequência quando o tempo está em segundos. Deu para todo mundo entender? Significa, então, que em 1 segundo acontece meia oscilação, certo? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Vamos lá, letra B. A letra B está pedindo para a gente os instantes durante os 3 primeiros segundos em que a velocidade se anula, ou seja, em que ela é zero. Nós vimos aí anteriormente que o movimento harmônico ele é caracterizado por 2 pontos de inversão no sentido do movimento. São os pontos de amplitude, não é isso? A amplitude máxima e a amplitude mínima. Quando a partícula ela atinge essas posições, ela para inverter o sentido do movimento, não é isso? Portanto, a velocidade nesses pontos ela é zero. Então, a gente pode anotar aqui, ó, do lado, letra B, que todos os pontos de amplitude, eles são pontos de inversão do sentido do movimento, consequentemente, são pontos em que a velocidade é zero, não é isso? Eu quero saber em quais instantes, em quais momentos a velocidade é zero. Portanto, eu quero saber em qual momento o corpo passou por essas posições de amplitude máxima ou mínima. Vamos olhar aqui, ó, a gente já fez isso. No instante t igual a zero, a partícula estava na origem. No instante 0,5, ela estava lá na posição de amplitude máxima. Então, o primeiro instante em que ocorre a anulação na velocidade é o instante 0,5, que é quando ele atingiu a amplitude máxima pela primeira vez. Aí ele retorna, passa pelo zero, atinge a amplitude mínima. Isso acontece em qual instante de tempo? No instante t igual a 1,5. Então, é o segundo momento em que a velocidade se anula. Então, é um instante, 1,5 segundos. Ele retorna, inverte ali o sentido do seu movimento, vai até a posição de máximo novamente, amplitude máxima, que é lá no instante 2,5 segundos. É o terceiro instante em que a velocidade se anula, 2,5 segundos. Certo? Só um detalhe aqui, né? O ponto de equilíbrio, né, a origem da trajetória, representa pontos em que a velocidade é máxima. Lembram disso? E ela pode ser calculada como sendo mais ou menos velocidade angular vezes a amplitude do movimento. Certo? Velocidade máxima. Ok? Espero que vocês tenham entendido aí, então. Tá aqui as respostas do nosso problema, ok? É isso, gente. Até a próxima.